Bom, então nós temos, eu disse que a forma com que esses tetraedros se juntam, eles acabam formando estruturas diferentes para cada tipo de mineral. Então, nós temos aqui, deixa eu ver se eu estou cobrindo aqui, deixa eu diminuir um pouquinho a minha presença aqui, agora fica melhor. Agora a gente pode continuar na boa. Nós temos o grupo, entre os silicatos nós temos os seguintes grupos: neosilicatos, inosilicatos, sorosilicatos, filosilicatos, ciclosilicatos e tectosilicatos. Tá? Então, cada uma dessas classes de silicatos possuem estruturas de formação, de arranjo desses tetraedros de formas diferentes e formam assim minerais também diferentes. Então, os neosilicatos, por exemplo, a olivina, a granada, a cianita, a silimanita, a andaluzita, o zircão, formam o grupo de neosilicatos, que na verdade seriam silicatos formados somente por um tetraedro único. Então, a combinação desses tetraedros únicos formando esse tipo de mineral. Nos inosilicatos, as cadeias moleculares desses tetraedros formam como se fossem agrupamentos em fios que podem estar, inclusive, um fio isolado e um fio do lado do outro. Então, os inosilicatos têm essa característica. Então, a gente tem o piroxênio e os anfibólios são característicos dos inosilicatos. Os sorosilicatos. Então, você tem dois tetraedros onde um se bica com o outro. Tá? Então, eles formam essa estrutura na forma desse desenho aqui. Então, eu tenho o epidoto, o clinopiroxênio, a adanita, minerais que são classificados como sorosilicatos. Os filosilicatos, eles acabam se formando e se orientando por esse tipo de estrutura, de estruturas agrupadas. E essas estruturas elas podem se formar estruturas tão perfeitas, mas e da mesma forma tão finas e extensas que são características das micas. Então, as micas, por exemplo, são classificadas dentro do grupo dos filosilicatos. Por quê? Porque a estrutura desses minerais é formada por pequenas folhas muito finas e extensas dessa estrutura silicática, desses tetraedros SiO4. Então, micas e argilas minerais são os filosilicatos. Temos também os ciclosilicatos, que acabam se formando em conjuntos, mantendo a forma mais, como é que eu posso dizer, formas prismáticas, como se fossem esses filos silicato, como se fossem essas lâminas de silicato, só que elas crescem também numa outra direção, formando alguma coisa mais maciça. Então nós temos como exemplo o berilo,
a sodalita, a turmalina, acabam formando minerais na forma de prismas, de prismas, montados através de estruturas como se fossem os filosilicatos, só que não por folhas, mas acabam crescendo também essa estrutura dos filosilicatos num outro eixo de formação do mineral. E por fim temos os tectosilicatos, que é o quartzo e o feldspato. Então, o quartzo e o feldspato que juntos perfazem 53 mais 11, 64% dos minerais silicatados, ocorrem num grupo exclusivo chamado tectosilicatos. Ele tem um arranjo tridimensional da partícula SiO2. Então, se esse arranjo do SiO4 faz com que a partícula SiO2 tenha um arranjo tridimensional para que se forme o mineral, nós estamos falando do grupo tectosilicatos. Tudo isso que eu falei aqui não tem importância nenhuma para quem está querendo reconhecer minerais. Mas é bom a gente saber que existe toda essa classificação a partir da forma do mineral. E a forma do mineral acaba influindo, muitas vezes, a forma com que ele é gerado a partir desses arranjos de silicatos, desses tetraedros, como que ele vai se apresentar na nossa vida real, né? Então, aqui eu tenho um silicato, é um quartzo, ele é um tectosilicato. Eu não preciso bater o olho nele e saber que é um tectosilicato, mas eu sei que existe uma classificação para esse tipo de situação e que todos os minerais com esse tipo de formação pertencem ao grupo tectosilicatos. Por exemplo, quartzo e os feldspatos, eles pertencem ao mesmo grupo. Vamos passar para frente. Vamos ver grupo por grupo para que a gente possa sedimentar essas informações. Então, os nesossilicatados, os minerais nesosilicáticos, são formados por tetraedros SiO4 isolados na estrutura, unidos pelos demais cátions. Então, o cátion ferro e magnésio, junto com o tetraedro SiO4, é do grupo das olivinas. Então, a olivina ele é formada por ferro, magnésio mais SiO4. O grupo da granada, então eu tenho magnésio, ferro, manganês, cálcio, alumínio, ferro, cromo, oxigênio, mais SiO4. A andaluzita é a cianita, silimanita, que são polimorfos do alumínio mais SiO4. Aqui está SiO5 porque é aquela coisa que a gente falou que pode ter a variação de um átomo participando da estrutura a partir de um tetraedro, mas compartilhando a estrutura com outro tetraedro. A estaurolita é a mesma coisa, eu tenho um SiO4 aqui, ele é hidratado OOH, OH, oxigênio mais hidrogênio, a gente sabe que dá água. Então, é um. Aqui, lendo a fórmula química, a gente diria que é um silicato ferro aluminoso hidratado. Tá? Então, um ferro aluminoso hidratado com um tetraedro SiO4
nós estamos falando da estaurolita. Claro que a gente não vai falar toda hora, olha, é ferro, alumínio, oxigênio, SO4, O, OH. Não, a gente tem um nome para isso, que é a estaurolita. E o zircão é o zircônio mais SiO4. Tá? Então nós temos o tetraedro mais o zircônio. Então o SiO4 ele participa no grupo dos neosilicatados, como tetraedros SiO4 isolados na estrutura, unidos pelos demais elementos que compõem o mineral. Então, aqui os exemplos. Então, eu tenho a olivina, tenho a granada, o zircão. Esses aí são exemplos de nesosilicatos. Então, nesossilicatados polimorfos dos alumínios SiO5, por exemplo, é a cianita, a andaluzita, a silimanita. Os ciclosilicatos eles formam anéis de 3 ou 6 tetraedros. O conjunto de anel contendo de 3 a 6 tetraedros de SO4, a gente chama de ciclosilicatos, porque eles formam um ciclo, um círculo, compondo esses tetraedros. O exemplo disso daqui, isso daí, para que a gente possa ter uma ideia, a gente já começa a imaginar o que se pode formar a partir dessa junção desses elementos em forma de anéis. Então, eu tenho o crescimento do mineral basicamente em prismas. Então, por exemplo, o berilo, que são e as demais variedades, né, como a esmeralda, a água marinha, nós temos o rubi também, que não é exatamente um berilo, né, que é do grupo do córido, mas que pertence a essa classificação. Aí nós entramos nos inosilicatos, que são cadeias simples desses tetraedros, formando segmentos como se fosse um fio, ou esses segmentos, pelo menos, compartilhando um dos átomos de oxigênio com outro segmento do tipo fio. Então, os inosilicatos eles formam cadeias simples e formam os piroxênios e piroxenoides e cadeias duplas, quando são dois fios compartilhando os oxigênios, nós temos os anfibódios. Isso dá, inclusive, diferenças morfológicas de hábito desses minerais. Então, o piroxênio e os anfibódios, eles são distinguidos assim, a olho nu, sem uma análise química, basicamente porque os piroxênios eles apresentam planos de clivagens de 90 graus, enquanto os anfibódios planos de clivagem de 60 a 60 graus de um lado e 120 graus do outro. Não tem muita complexidade nisso, não. É difícil de a gente, à primeira vista, estar entendendo isso. E são coisas que a gente não usa no dia a dia para a classificação de minerais, a não ser que você seja um especialista em minerais. Mas eu falo isso para vocês para que vocês tenham uma ideia da, da complexidade desses, desses termos que a gente usa em geologia e mineralogia, para que a gente possa saber que existem condições diferentes de formação de minerais que formam desde os carbonatos, sulfetos que a gente viu nos vídeos passados, quanto o dos silicatos. Isso ocorre
na crosta terrestre ocorre também no manto terrestre. Então, manto e crosta é o nosso palco de geração de minerais que a gente conhece e que estão aí ao alcance da gente aqui na superfície da Terra, na superfície do planeta. Então, aqui a estrutura do piroxênio. Então, a gente vê que são fios de tetraedros, aqui em verde, um do lado do outro, e que recebem os elementos menores, que a gente chama de cátions aqui, como ferro, magnésio, manganês, alumínio. Então aqui nós temos os tetraedros em verde e os cátions em azul, nessa figura. Os anfibólios, como eu disse aqui, eles na verdade seriam, se eu voltar aqui, eu não sei se eu tenho, vou voltar aqui só para mostrar. Se eu tenho os verdes aqui, esses verdes, junto com isso aqui, se eliminar essa cadeia aqui e juntar isso com isso aqui, eu formo os piroxênios. Ficou meio confuso, mas eu não sei se deu para entender, mas também beleza. Então, os exemplos de piroxênios, por exemplo, são os diopsídeos, edebegita, enstatita, a jadeíta. A clivagem desses piroxênios é em 90 graus, como eu falei aqui. Então, na hora eles têm uma predileção de se partirem em ângulos retos. Então, você quebra, 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 quebra e sempre mantém essa estrutura de ângulos retos. Entre isso favorecido pela. Aí eu tenho que voltar no anterior mesmo. Favorecido por essa condição. Então, na hora que eu quebro o mineral, eu estou quebrando aqui, ou aqui. Estou quebrando aqui nos cátions e não no sistema de tetraedros. Então, esses tetraedros eles acabam quebrando, desculpa, esses minerais acabam quebrando e mantendo os tetraedros. Então, é por isso que a clivagem do piroxênio acaba sendo 90 graus, que é uma forma de reconhecimento do mineral. Então, as faces desse prisma de um piroxênio, eles vão apresentar 90 graus. Os anfibódios, pronto, eu tenho a figura aqui, então ficou até mais fácil. A gente vê que são linhas desses filosilicatos juntas uma do lado da outra. Então, eu tenho os tetraedros aqui paralelos, um do lado do outro, em fileiras. Não vou perder muito tempo com isso não, gente. Os exemplos dos anfibólios: tremolita, actinolita, cumingtonita, horblenda, glaucofânio, e eles apresentam isso devido a essa estrutura dos tetraedros, né, eles apresentam de tetraedros em linhas, porém juntos, eles apresentam esse tipo de resultado quando quebram. Eles formam linhas preferenciais de fraqueza estrutural desses minerais que a gente chama planos de clivagem nessas direções, formando ângulos de 60 graus a 120 graus. Então, se você tem 60 graus aqui
nas beiradas você vai ter um ângulo de 120 graus também em cima. Então, quando a gente vê esses telhadinhos de 120 graus em um mineral escuro, preto, que a gente consegue perceber que ele tem uma forma mais ou menos prismática, então trata-se de um anfibólio, ok? E aí, para cada um desses tipos de anfibólios é um grupo de minerais, assim como os piroxinos, a gente sempre trata os minerais como grupos de minerais. Nós temos uma série dependendo aí, sim, da composição química dos cátions. Então, eu tenho sempre meus, a minha estrutura do mineral formado aí pelos tetraédros de, de silicato, né, de sílica mais oxigênio, e cada diferença dos cátions, por exemplo, cálcio, magnésio com sílica e oxigênio hidratado vai me dar tremolita. Se eu não tenho magnésio, mas eu tenho o ferro, eu vou ter a actinolita, e assim por diante. Então, se eu tenho sódio, cálcio, numa certa quantidade, ferro, magnésio, alumínio, mais o tetraedro de silicato, eu vou ter a hornblenda. A forma desses minerais é praticamente a mesma, mas o que varia aí entre eles é a composição química dos cátions, desses elementos menores, que é o cálcio, magnésio, ferro, alumínio, enfim, esses são os anfibólios. Então aqui exemplos, a hornblenda, a gente vê aqui ó, em cima o telhadinho que eu falava 120 graus. Então aqui numa lâmina microscópica a gente vê aqui 120 graus ou aqui 120 graus. Se a gente reparar dentro do mineral, nós vamos ter os 120 graus e os 60. 120 graus é mais fácil de preservar, porque é uma estrutura menos provável de eu ter uma quebra ali na pontinha.